Galera, toda vez que você está estudando e que você está enroscado numa música, por diversos motivos, especialmente porque essa música é difícil, quando a gente enrosca, é porque ela é difícil pra gente, né? Você tem que se perguntar sempre o seguinte, toma nota disso. O que é que tá fazendo isso aqui, esse trecho, ser tão enroscado assim? Ser tão difícil? Você precisa ser capaz de ter um olhar que vai mais a fundo. Porque quando nós estamos estudando uma música, e, por exemplo, no caso dessa música ser por uma partitura, a gente está desvendando ali aquela partitura, tentando assimilar a técnica daquela música, nós tendemos a olhar apenas a parte mais superficial dela, que são as notas. Então a gente olha as notas e o ritmo dessas notas e tenta dar conta, tenta fazer nossa mão nos obedecer. É isso que é o que a gente tenta, ok? Mas que não é o suficiente para quando a gente está subindo de nível e avançando na música. Então, tá enroscado, você tem que se perguntar o que está por trás dessa música que faz eu ficar enroscado. E você precisa ter clareza que você só vai conseguir responder isso quando o teu nível de conhecimento e de entendimento musical for maior. Quando você não tiver apenas na superfície do estudo musical, quando você não conhecer apenas o teu instrumento, quando você conhecer cada vez mais da linguagem da música. Então hoje eu quero compartilhar algumas estratégias com você aqui, alguns conceitos para que você se aproprie deles e aprenda a usá-los na hora do teu estudo, na hora de avançar nas músicas, ok? O primeiro ponto é que você tem que olhar a estrutura que está dando suporte para aquela ideia. Nossa, Dani, isso é bonito, isso é poético, mas não quer dizer nada. Eu não entendi nada. Ok, o que eu quero dizer? Você tem que olhar para aquelas notinhas e enxergar por que elas estão ali daquela forma combinada. Por que o compositor colocou aquelas notas daquela forma? Você tem que entender que existem camadas de informação musical naquela música. E você tem que separar essas camadas. Você tem que separar as informações que dizem respeito à camada rítmica. Você tem que separar as informações que dizem respeito à camada melódica, você tem que separar as informações que dizem respeito à camada harmônica e você tem que separar as informações que dizem respeito à camada da musicalidade. Assim como você também tem que não apenas focar nas informações que dizem respeito à técnica instrumental, que geralmente é aí que você está focado, porque você aprendeu a focar nela. Então você tem que separar essas informações e você tem que ter pontos de responder para você. Isso aqui é um acorde X. Isso aqui é uma escala Y. Isso aqui é uma síncope. Eu estou citando alguns exemplos esporádicos de elementos que compõem cada camada. E eu quero que você fique muito focado nessa camada aqui hoje. A gente precisa expandir o nosso olhar. Nessa aula, a gente vai aprofundar um pouco mais o entendimento sobre os elementos que fazem parte dessa camada harmônica. Porque quando você está avançando de repertório, está tocando músicas mais difíceis, esses elementos aqui aparecem de forma complexa, aparecem de forma intensa. E você precisa estar estudando eles, entendendo eles e reconhecendo eles nas suas músicas, ok? Então, quando a gente pensa em camada harmônica, você precisa dominar o que envolve o universo dos acordes. Você precisa entender o que é um acorde, como ele é formado, qual é a combinação de notas que vai nele, mas você precisa entender também qual é a relação dentro deles. Aliás, não dentro, a relação entre eles. Você precisa entender essa relação de um acorde com o outro. Por que é esse acorde e é esse outro aqui? E esse pensamento de entender a relação te coloca para amarrar eles numa tonalidade. Porque os acordes, eles se relacionam dentro de uma tonalidade. A tonalidade gera uma família de acordes, então eles têm um convívio. E esse convívio obedece uma hierarquia, assim como a nossa família, né? Tem o pai, a mãe, os filhos, os primos, e tem uma hierarquia onde um manda mais que o outro obedece, não é? Então, existe uma hierarquia dos acordes quando eles estão colocados dentro de uma tonalidade. E você que está estudando harmonia sabe disso. Essa hierarquia vem demonstrada pelo campo harmônico, onde os acordes assumem funções específicas de acordo com a acústica. Não são funções forçadas, é a própria sonoridade. Então, a sonoridade, a acústica musical vai trazendo sensações e funções diferentes, que traz essa hierarquia dos acordes. Você precisa reconhecer esses elementos.
você precisa trazer para o seu linguajar do dia a dia daquela música esse reconhecimento aqui, dentro dessa camada. Isso é muito importante, porque essa camada, ela está assentada sobre essas outras, ok? E ela amarra todas as outras. Então, ela impacta essa daqui também. Quando você está ali estudando e você começa a buscar essas relações de entender as funções dos acordes, por que esse acorde está aqui, tem acorde, não tem na minha música, qual que é o princípio de ter esse acorde aqui, você vai ver que esse acorde, ele está colocado sobre uma melodia. E essa melodia, ela vai seguir essa mesma tonalidade, porque ela segue uma escala. Então, você vai ter uma visão escalar. Você tem uma escala para seguir. E você vai entender que essas notas dessa escala aqui, elas estão muito vinculadas aos acordes que estão aparecendo. O compositor amarra a escala aos acordes que ele está usando. E isso traz para você um entendimento de como eu consigo dominar uma passagem melódica junto com uma passagem harmônica, se é o caso, se o instrumento que você toca dá para fazer os dois. No caso, seria o instrumento harmônico, né? Que está solando a melodia e também está fazendo acordes. Como que eu amarro uma coisa na outra? Ou então, se você não faz o instrumento harmônico, se você não toca o instrumento harmônico, se você estuda um instrumento melódico, como que você diminui a dificuldade da interpretação daquela escala, daquela melodia que está ali por meio daquela escala X, entendendo como ela está seguindo um movimento harmônico de acordes e como isso aqui está assentado sobre uma rítmica. Tá entendendo?